Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma jornada em busca da verdade oculta. Hoje vamos abordar as camadas ocultas do Novo Testamento, mergulhando nas polêmicas e fascinantes observações de Bart Ehrman, um dos maiores especialistas em crítica textual do mundo sobre o Evangelho de Mateus. Ehrman argumenta que o que lemos hoje em nossas Bíblias não é apenas uma tradução direta, mas o resultado de séculos de alterações de copistas e, crucialmente, de interpretações baseadas em traduções equivocadas de textos proféticos antigos. Não estamos falando apenas de erros de cópia ou erros de digitação, mas de como a tradução moldou a própria teologia cristã. Vamos analisar uns dos exemplos mais famosos citado por Ehrman: a virgem que era uma jovem. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, Mateus cita Isaías, capítulo 7, versículo 14, para provar o nascimento virginal de Jesus. O autor de Mateus utilizou a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, em vez do hebraico, o texto original. No hebraico, a palavra usada é alma, que significa mulher jovem ou em idade de casar, sem necessariamente implicar em virgindade biológica. Cabe salientar que no hebraico existe uma palavra específica para a virgem, que é betulá. E no texto em Isaías, capítulo 7, versículo 14, temos o termo utilizado alma, mulher jovem ou em idade de casar. No grego, os tradutores usaram a palavra paternos, que carrega o sentido literal e específico de virgem. Ehrman defende que Mateus construiu sua narrativa para encaixar uma tradução grega específica e literal, o que alterou a percepção histórica do Messias para a geração futura. Outro fato que verificamos no Evangelho de Mateus está no capítulo 21, do versículo 1 ao 7, onde é abordado a confusão dos dois animais. Nesse relato da entrada triunfal em Jerusalém,
Mateus descreve Jesus montando dois animais ao mesmo tempo, um jumentinho e uma jumenta. Na análise de Ehrman, este é um erro de interpretação de um recurso poético hebraico chamado de paralelismo sinônimo. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, descreve o Messias vindo montando em um jumento sobre um jumentinho. O paralelismo hebraico repete a mesma ideia, com palavras diferentes para ênfase. Mateus interpretou literalmente a poesia como se fossem dois animais distintos. Isso demonstra que o autor de Mateus estava tão focado em cumprir suas profecias que acabou criando uma cena fisicamente improvável baseada em um erro de leitura do texto profético. Vemos também uma incoerência entre o capítulo 27, dos versículos 3 ao 10, em relação ao livro de Atos, o relato de Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 18. No texto em Mateus, o autor descreve a morte de Judas e atribui a uma profecia sobre as 30 moedas de prata e o campo de sangue ao profeta Jeremias. Segundo Ehrman, a citação, na verdade, parece uma mistura de Zacarias 11, versículo 12 ao 13, com elementos de Jeremias 18 e 19. Vemos a contradição em relação ao texto narrado por Lucas em Atos capítulo 1, versículo 18, onde Judas cai e suas entranhas explodem. Esse relato contradiz frontalmente o que o autor de Mateus diz: Judas se enforca. Para Ehrman, essas discrepâncias mostram que as tradições orais estavam em fluxo e que os autores dos evangelhos não estavam preocupados com a pré-histórica moderna, mas com a criação de uma narrativa teológica impactante. Ehrman também salienta o problema dos manuscritos, enfatizando que existem mais variantes, ou seja, erros em nossos manuscritos do Novo Testamento do que palavras no próprio Novo Testamento. Cerca de 400 mil variantes, 400 mil erros. Ehrman cita fenômenos causadores desses erros dos copistas, o fenômeno chamado de paraplébise.
que consiste em pular linhas porque terminam com a mesma palavra, e mudanças deliberadas para harmonizar Mateus com os demais evangelhos. Se o texto que lemos hoje é uma cópia de uma tradução, como podemos afirmar a infalibilidade? É o questionamento central que transformou Ehrman de um cristão fundamentalista em um agnóstico. Estudar esses erros, segundo Bart Ehrman, não é necessariamente um ataque à fé, mas um convite à honestidade intelectual. Mateus escreveu para uma comunidade específica, tentando provar que Jesus era o Messias judeu, através das escrituras que ele tinha à mão. Mesmo que essas escrituras fossem traduções com nuances diferentes do original. Meus amigos, ao entender esses erros, humanizamos os autores bíblicos e compreendemos melhor como o cristianismo se tornou a religião global que conhecemos hoje. Peço aos amigos que subscrevam em nosso canal, compartilhem suas ideias e deixem seus comentários. Para maiores conteúdos em nossa próxima busca pela verdade oculta. Lembre-se, a luz está em você. Paz profunda.